Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Boletim de Notícias do Fala Povo com Alissa Gomes, hoje, dia 7 de abril. A gente começa falando no nosso boletim sobre a atualização dos casos de coronavírus em Petrópolis. O número aumentou bastante, agora são 29 casos confirmados e uma morte. Além disso, nós temos a informação de que temos 29 pessoas internadas e 57 casos ainda estão em análise. A boa notícia é que 87 casos deram negativo para o Covid-19. Ainda falando sobre Petrópolis, nos últimos dias a Prefeitura tem reforçado as medidas de restrição aqui na cidade, como, por exemplo, uma ampliação daquela barreira sanitária. Os acessos alternativos à cidade foram fechados, forçando que o motorista entre com o veículo pela barreira sanitária. No local, eles são perguntados para onde vão, o motivo da viagem e também tem técnicos de saúde que fazem aferição de temperatura para ver se não tem ninguém com febre. Mesmo assim, diante de todas essas medidas restritivas, a gente vê ainda uma mobilização, uma mudança, né, um pouco das medidas no estado do Rio de Janeiro. A gente vê uma flexibilização dessas medidas. O governador Wilson Witzel divulgou hoje uma flexibilização de medidas restritivas em municípios que não têm ainda caso confirmado de coronavírus. Eu estou aqui com uma lista, né, desses municípios. Nesses municípios, que eu vou passar já já, o Estado liberou, então, que o comércio funcione com delivery, né? Todo o comércio, e não só os bares, restaurantes e lanchonetes que já estavam funcionando com o delivery. O decreto diz ainda que as escolas vão permanecer fechadas. Os municípios que agora podem ter o comércio funcionando por delivery são São Francisco de Itabapoana, São Fidélis, Quissamã, Carapebus, Conceição de Macabu, Varriçai, Natividade, Bom Jesus de Itabapoana, Italva, Cardoso Moreira, São José de Ubá, Cambuci, Laje de Muriaé, Carmo, Miracema, Santo Antônio de Pádua, Aperibé, Itacoara, Pati do Alferes, Cantagalo, Comendador Levi Gasparian, São Sebastião do Alto, Santa Maria Madalena, Macuco, Cordeiro, Duas Barras, Engenheiro Paulo de Fronten, Sumidouro, São José do Vale do Rio Preto e Vassouras. São José aqui pertinho, né? Coladinho a Petrópolis. Mas, apesar dessa flexibilização, o governador disse que a quarentena deve ser estendida na maior parte do estado até o fim deste mês de abril. Diz ainda que há uma preocupação para que as pessoas tentem ficar em casa, quem possa continue em casa, e diz ainda que não teria, né, respiradores e leitos, né, para todos se esses casos aumentarem muito mais no estado do Rio, principalmente na capital. A gente tem, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 89 mortes pelo novo coronavírus no estado do Rio. São 1.688 casos confirmados até agora e 70 casos estão sob investigação. Foi o dia com maior número de óbitos no estado do Rio, 18 em um só dia. Os números são baseados ainda não atualizados pelas secretarias municipais. Então, a gente imagina que esse número seja ainda maior, porque, por exemplo, nesse número que foi divulgado aqui pelo Estado, considera que Petrópolis tem 20 casos confirmados, e a gente sabe já pela Secretaria Municipal que são 29 casos confirmados. Então, a gente imagina que esse número divulgado pela Secretaria Estadual seja ainda maior. Há uma demora, né, entre essa comunicação entre o município e o estado, né? Então, esses números são atualizados primeiramente pelo município, que já divulga esses números para a imprensa, e também para a Secretaria de Estado, que depois, né, de um certo tempo, é que consegue, então, atualizar esse número. Acaba dando essa diferença, né, sempre quando a gente fala em estado e também em município. Bom, ao todo o Brasil tem 667 mortes, são 13.717 casos
de coronavírus. O país registrou hoje 114 novas vítimas, né? Então, foram mais de 100 vítimas em 24 horas. Por que a gente está falando isso? Para tentar conscientizar também da importância das pessoas evitarem aglomerações, né? A gente vê que muita gente precisa ir ao banco, são serviços essenciais, isso é importante, a pessoa realmente ela precisa sacar o dinheiro, não tem outro jeito, mas evitar, né, a aglomeração, evitar ficar muito perto do outro, tomar aquelas medidas, né, de prevenção ao coronavírus, como o distanciamento de 1,5 metro de uma pessoa para outra. E também a recomendação do Ministério da Saúde, né, para usar máscaras, mesmo que não estiver com sintomas do coronavírus, porque você pode não ter os sintomas, mas pode estar com o vírus. Como não tem teste para todo mundo, a recomendação é que todo mundo use a máscara, que pode ser feita até em casa, aquela de pano, ela já foi, inclusive, aprovada. Os municípios que têm casos de coronavírus continuam trabalhando, reforçando, né, as medidas restritivas, inclusive teve operação no fim de semana. Em Teresópolis, por exemplo, a operação de fiscalização fechou 55 estabelecimentos. Foram 90 estabelecimentos vistoriados, que a prefeitura recebeu denúncias dos próprios moradores, dos teresopolitanos, esteve nesses locais e fechou 55 estabelecimentos. Então, as medidas restritivas continuam nos municípios que têm casos de coronavírus. Então, por exemplo, comércio como as lojas devem permanecer fechadas, né? Restaurantes, bares podem funcionar, mas apenas com delivery. A gente lembra que apenas os serviços essenciais estão liberados. Entre esses serviços essenciais, está também os correios, né? Só que o pessoal tem reclamado bastante, né, da questão da entrega de mercadorias aqui em Petrópolis. Os Correios estão tendo problemas com quantidade de funcionários. Quem é idoso, por exemplo, está trabalhando de casa. Quem tem algum sintoma de gripe, a recomendação é ficar 15 dias em casa. Então, apenas algumas agências na cidade estão funcionando. Então, a agência dos Correios, que é um serviço essencial, pede a paciência, né, de todos para o recebimento dessas mercadorias. Aqui em Petrópolis, por exemplo, e eu imagino que em outros municípios esse problema deve estar acontecendo também. Em Petrópolis, a operação Fique em Casa, que aconteceu na sexta-feira e reuniu 120 agentes da Polícia Militar, Polícia Federal, CPTRANS, Guarda Municipal, Bombeiros, Defesa Civil e outras secretarias, como, por exemplo, Secretaria de Obras, de Serviços, Segurança e Ordem Pública. Eles passaram com várias viaturas, né, pelo centro da cidade, também nos bairros, para conscientizar da importância das pessoas ficarem em casa. Isso porque perceberam um aumento de movimento nas ruas da cidade, né, com esse fim e início de mês. Essa operação ela também deu algum resultado, fechou lojas, né, por exemplo, as lojas Americanas, né, várias lojas foram vistoriadas. Então, segundo a prefeitura, um balanço, 10 estabelecimentos foram obrigados a fechar as portas. Um deles era uma loja de cosméticos que estava com cliente dentro, o que não pode. Ela foi autuada, então, por descumprir a determinação municipal. E os fiscais também orientaram as pessoas a manter o distanciamento nas filas para os bancos da cidade. Agora, um assunto que eu queria aproveitar para falar também é sobre o Corona Voucher, né, que foi anunciado hoje, inclusive o link, né, para a pessoa poder fazer o cadastro. Então, vou passar aqui rapidamente para a gente falar um pouquinho sobre o Corona Voucher. É um benefício que é para atender principalmente os autônomos, os trabalhadores informais e também os MEIs, que são os microempreendedores individuais, que têm renda de até R$ 3.135 para a família toda, ou então que a renda por pessoa na família seja de até R$ 522,50. Tem que ser maior de 18 anos, então às vezes a pessoa quer cadastrar o filho, que tem 16, 15, não pode. E não pode estar recebendo nenhum benefício, né, do INSS, como, por exemplo, quem é aposentado não está dentro, quem recebe pensão, pensionista também não está dentro. Apenas quem recebe Bolsa Família é que vai poder receber esse auxílio emergencial. Na verdade, vai poder fazer a troca.
trocar o Bolsa Família, que é R$ 300 por mês, para o auxílio emergencial Corona Voucher, que é de R$ 600 por mês. Esse auxílio emergencial vale por 3 meses. O governo federal anunciou que vai fazer 2 pagamentos ainda durante este mês de abril. Os primeiros pagamentos vão acontecer na quinta-feira para quem já está no cadastro único, que é o CAD único, né, do governo federal, e tem conta em banco, tem uma poupança na Caixa ou tem uma conta no Banco do Brasil. Só que não vai poder sacar, viu? Então vai ter um cronograma para saque nas agências para evitar aglomeração. Então, você vai ter o dinheiro na conta, você vai poder fazer pagamentos na conta, por aplicativo, por exemplo, do próprio banco, fazer transferência para uma outra conta, mas você não vai conseguir sacar esse dinheiro agora. Tem que ficar atento a esse cronograma, que será ainda divulgado pelo governo federal para o saque desse dinheiro. Então, é bom ter bastante atenção a isso, não correr logo para a agência, para pegar informação. Tem vários canais de atendimento, tem 0800, tem o próprio site da Caixa. Então, dá uma olhada direitinho, né? Se informe antes de sair correndo para a agência, para evitar aglomeração. Essa é a recomendação, então, dos especialistas de saúde e ainda do Ministério da Saúde, né, aqui do nosso país. Eu quero pegar aqui também mais algumas informações sobre o Corona Voucher. Muita gente veio até me procurar, né, para saber um pouco mais como que vai funcionar, né, esse benefício, como é que o trabalhador vai poder, então, ter direito a esse auxílio de R$ 600. Então, eu destaquei aqui alguns pontos, né, que é bacana. Esse auxílio, né, então, eu vou receber por conta, tô devendo um certo dinheiro para o banco, nossa, então não vou ter acesso a esse dinheiro? Vai ter acesso sim. O governo federal fez um acordo com os bancos que esse auxílio emergencial ele não pode ser, como a gente fala, né, engolido pelo banco. Então, ele não pode ser abatido em nenhuma dívida que já estiver ali com o banco. Então, o benefício ele poderá, se a pessoa precisar sacá-lo, ele vai ser sacado integralmente, tá? Não precisa ter essa preocupação. Quem não tem conta no banco, nem da Caixa, nem do Banco do Brasil, o próprio governo vai abrir essa conta para a pessoa. É uma conta digital, não tem custo nenhum, a pessoa vai ter direito a fazer transferência, até 3 por mês. Então, está tudo sendo feito para que a pessoa possa, né, ter mais facilidade, também ter acesso a esse dinheiro, né, de forma rápida e também de casa, né? Então, quem conseguir baixar o aplicativo, inclusive tem um convênio, né, com o governo federal, com as operadoras. Então, mesmo que você não tenha o crédito no celular para a internet, você consegue baixar esse aplicativo, tá? Mesmo que você não tenha a internet disponível ali no celular. O calendário de pagamento para quem tem o Bolsa Família vai seguir o calendário do Bolsa Família, que são 10 dias úteis antes do fim do mês. Então, esse calendário ele vai ser seguido, só que em vez da pessoa receber os R$ 300, ela vai receber os R$ 600. Bom, essas são as informações que eu destaquei nesta terça-feira. Eu aguardo vocês na próxima quinta-feira com um novo boletim de notícias do Fala Povo com Alissa Gomes. Antes da gente encerrar, queria só deixar um recadinho. O Fala Povo lançou uma campanha, tá super bacana, de arrecadação de alimentos. Nosso ponto de apoio é o Corpo de Bombeiros, que fica na Avenida Barão do Rio Branco, em Petrópolis. Mas se você tiver alguma dúvida para poder entregar o alimento, ou se você está precisando receber esses alimentos, entre em contato com a gente. O telefone é o 24 DDD 999 46 25 85 99946 25 85. Manda um WhatsApp e, claro, se inscreva lá no nosso canal do YouTube. Fala Povo, Alissa Gomes. O link tá na bio. Tchau!